cérebro possui mais de 100 bilhões de neurônios. São células responsáveis por todas as atividades da vida do ser humano. Ele possui a capacidade de aprender coisas novas e armazenar as experiências de vida. As informações armazenadas no cérebro são processadas e elaboradas para o mundo exterior por meio de diversas formas de comunicação: verbal, escrita, corporal e artística. Uma incrível máquina humana que algumas vezes nos surpreende de forma negativa e em situações simples, como tentar lembrar onde ficaram as chaves da casa. Os mistérios da memória é o tema do programa Ponto de Encontro de hoje, que está começando agora. Além de desvendar os mistérios, vamos aproveitar para aprender os segredos para chegarmos mais próximos da memória ideal. Os nossos convidados para o tema estão no estúdio e são neurologistas no Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC Campinas, Mauro Augusto de Oliveira e Grace Helena Letro. Eu agradeço a participação de vocês aqui, de terem vindo para a gente discutir esse tema. Estima-se que mais de 6 bilhões de pessoas no mundo tenham esse tipo de problema de memória, de esquecimento. E os outros bilhões têm uma memória mais razoável, com mais qualidade? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite. Tá? Falar de memória, que é um assunto muito importante. Eu acredito que deva ter até mais pessoas, mas não necessariamente porque essas pessoas estão perdendo a memória propriamente dita, mas em função da agitação, do estresse, de várias atividades que as pessoas estão fazendo ao mesmo tempo. Vou dar o exemplo da mulher, porque tem mais a ver comigo, mas os homens também, né? Porque hoje os homens também tem atividades em casa. Então você chega em casa, você tem coisas a fazer, você tem o seu trabalho, você traz o trabalho seu também. Então isso ajuda você a ter problemas de memória. Por quê? Porque você tem o estresse, tem a ansiedade, tem preocupação e várias atividades ao mesmo tempo. Isso faz com que você comece a ter desatenção e aí falhar a sua memória. Então está comprovado que a vida moderna de fato prejudica a nossa memória. Em décadas anteriores, o ser humano teve uma memória mais privilegiada? Na verdade, eu acho que pelo próprio sistema de vida de antigamente, e da falta de estresse, eu acho que a memória deles não era tão ruim quanto a nossa. A nossa memória tem uma alteração hoje na vida moderna, porque a gente não guarda mais nada por necessidade. Você tem o celular, você tem o tablet, você tem um monte de coisa que guarda para você. Mas não usar isso também faz com que a sua memória fique um pouquinho mais preguiçosa. Então, o que acontece? Hoje, fora o estresse, tudo isso, a correria, tem coisas que a gente acha que estão na memória, mas no celular, no iPad. Então, isso é uma coisa que atrapalha um pouco a memória hoje, eu acho. E, na verdade, quando que a falta de memória, passa a ser, de fato, um problema? Quais as dicas que vocês dariam e que tipo de atenção devemos ter e se tem uma certa idade? Tá. Bom, quando nas atividades de vida diária, né, atividades cotidianas, então é passar um café, é guardar recado, é fazer a sua atividade. Eu sou médico, de repente eu me perco, eu estou me confundindo na minha receita, eu estou trocando o nome do paciente, ou a dona de casa foi fazer a comida, ela não lembra se colocou sal, ou como é que era a receita mesmo, né? Ou tipo assim, bom, recado, como eu já havia dito. Então a pessoa pegava o recado tranquilo, às vezes nem chegava a escrever, nem chegava a anotar, porque guardava. Então chegava o familiar de casa, fulano ligou, ciclano ligou, e vinha comentando. A pessoa começa a se perder, daí as pessoas começam a ligar, mas eu falei com a sua mãe, a sua mãe disse que ia dar. Então essas coisas, conta, esqueci de pagar a conta, nunca esqueceu, nunca fez, ficar repetitivo, falar coisas sempre a mesma coisa. Eu preciso te contar uma coisa, e vai lá e repete a mesma coisa, né? São coisas que são importantes. Com relação à idade, é claro que a nossa população está envelhecendo. Então hoje nós não somos mais um país de brotinhas, né? Nós estamos
envelhecendo. Consequentemente, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com pessoas acima dos 60 anos. Mas isso não significa que pessoas com 50, com 40, a gente não tenha que tomar cuidado. Mas dos 60, a partir dos 60 anos, a gente tem que ter um cuidado maior. Que esse cuidado maior tem que ser porque, para qualquer alteração dessas que a doutora Grace falou, levar o paciente ao médico para fazer o diagnóstico se é só da idade ou se ele tem alguma outra coisa por trás disso, uma outra doença, por exemplo, um quadro demencial. Que, na verdade, todo mundo associa o quadro demencial à alteração ou à perda da memória. Mas existem outras coisas que vão levar esse paciente a gente fazer o diagnóstico. Por exemplo, se ele começa a se perder, então ele sai de casa, ele não sabe onde está, se tem alteração de humor, e muito repetitivo, que nem ela falou, quero ir... Humor também? Humor também, acompanhado de humor. Porque aí o paciente idoso pode ter um quadro de depressão e acham que é depressão, e na verdade ele está com alteração do humor porque ele tem uma alteração de alguma estrutura cerebral que está relacionada com a memória. Então às vezes ele começa a ficar deprimido porque a memória dele está ruim. Entendi. E aí nós temos que saber o que está acontecendo com ele. Então não encarar tudo como no jovem é mais fácil, porque eles vão procurar porque eles têm memória boa e a minha memória não está funcionando. Então aí na grande maioria das vezes deve ser alguma outra falta de atenção, outra coisa. Mas no idoso todo mundo acha que não, ele está velhinho, velhinho é assim mesmo, velhinho não lembra das coisas. E o tratamento, quanto mais precoce, melhor, porque melhora muito a qualidade de vida desses pacientes. Mas às vezes o equívoco é até por excesso em relação a esse idoso, não é? Como você me falava anteriormente, doutor Mauro, por exemplo, da pessoa não necessariamente lembrar de uma coisa... A família fica preocupada, às vezes, então, por isso que eu falo, mas tem que levar no médico. Tá. Mas, tipo, é comum a família chegar e falar assim, e ela não lembra o nome do neto. Tudo bem, vamos ver quanto o neto convive com ela, está o dia a dia com ela, todo dia ela vê, ou pelo menos 3 vezes por semana, ela vê o neto, não lembrar o nome, tudo bem. Mas aí, o neto veio de viagem, morava em outra cidade, ela faz muito tempo que ela não via o neto, aí como é que ele chama? Não sei. Aí todo mundo fica preocupado porque ela não lembra. A gente estava conversando aqui, a gente estava falando do jogador, nós não lembramos o nome do jogador e nem por isso ninguém ficou preocupado que estava com Alzheimer, porque a gente viu que não é uma coisa importante, não faz diferença. Mas se ela não lembra o nome do neto, não vamos ficar preocupados. Fala hoje e vê se ela lembra amanhã, mas aí tudo bem. Mas aí justifica, se ela não lembrar, ela procurar o médico. Mas se ela lembrar e continuar conversando com ele, lembrar de coisa, tranquilo, isso aí é simplesmente porque quem não é visto não é lembrado, né? É verdade, com certeza. É natural, né? É natural. Não, com certeza. Dentro dessa linha mesmo que a gente está conversando, por que tem fatos de 20, 30 anos que nós lembramos e outros, como por exemplo, até a chave que foi falado no início, da casa ou do carro, nós não sabemos onde está, onde foi colocado. Qual que é a diferença? Porque quando você trabalha com memória, quando a gente fala em memória, ela tem a ver com outras áreas do cérebro, né? Então são várias áreas que trabalham com o cérebro, a gente não vai entrar em detalhe. Tá. Mas quando a gente fala em memória, para eu ter memória, eu vou ter a parte visual, a parte olfativa, a parte com relação à emoção, a consciência, quer dizer... o quanto aquilo é importante, eu fiquei atento. Então, por exemplo, como a gente estava conversando do namorado, né? Uma coisa antiga, um tempo atrás. Então, eu sou uma senhora, bem senhorinha, e lembro do meu namorado, do primeiro namorado que eu tinha lá há 20 anos. Né? Então, são detalhes, porque naquele momento... Então, existe uma área que a gente chama de memória de trabalho. Ela, o quê? Ela captou o que era importante para ela. E é exatamente isso que o cérebro faz. Ele capta o que é importante, o que não é importante, ele joga fora. Aquela cena, aquele momento, o primeiro beijo, ou a primeira vez que você vê e falou, é isso, eu gosto dele, é uma gracinha, tal e coisa. Isso é importante, isso é armazenado. Tá? Assim como o primeiro beijo que todo mundo fala, né? É o primeiro beijo. Não, é porque é o primeiro momento. Então, tem toda uma carga de emoção naquele momento, e até e outras coisas que aparecem, o cheiro, onde você estava, né? Estava no jardim, você conheceu no jardim, então tem olfato envolvido, né? A parte visual. Então são várias áreas trabalhando com a memória, isso faz você guardar. Com relação à chave, tem que comentar da chave? Não, a chave.
Não, a chave... Não existe emoção na chave. Não existe emoção, primeiro. Segundo, que quando você não está pondo atenção no que você está fazendo. Normalmente, quando a gente esquece alguma coisa, é porque você se distrai. Então, eu peguei a chave, cheguei em casa, mas eu estava pensando que eu tenho que chegar em casa, eu tenho que pôr não sei o que no fogo, ou fazer tal coisa, tal. Você põe a chave ali, nem percebeu que você pôs a chave porque você já estava num passo na frente. Então, quando você para, você fala, putz, esqueci a chave, onde está a chave? Aí tem aquela história antiga que a avó fala, volta ao lugar que você estava que você vai lembrar. Isso aí é uma coisa que o cérebro vai resgatando os movimentos que você fez. Mesmo. Eu vou pedir para a gente dar uma paradinha agora para acompanharmos uma reportagem da Du Paulino, que foi às ruas conferir o que as pessoas normalmente esquecem. Vamos lá? Não importa o quê. A data de aniversário da minha esposa. Casamento. Chave, esqueço carteira, esqueço cartão de crédito. Eu costumo esquecer onde eu guardo as coisas, às vezes eu esqueço algum compromisso que não era tão relevante, mas era compromisso, né? Eu costumo esquecer também. Não importa onde. É chave, é tudo que eu coloco no lugar, bolsa. Às vezes eu coloco dinheiro numa bolsa, não sei nem onde que eu coloquei a bolsa, e muito menos onde que está o dinheiro dentro da bolsa, que eu perco tudo, não tem jeito, a minha memória é muito fraca. A gente está sempre esquecendo alguma coisa. A senha de banco, né? Às vezes um esquecimento da chave do carro. Isso daí acontece às vezes no decorrer do dia, né? E isso não tem nada a ver com a idade ou com o sexo. Todos nós estamos sujeitos ao esquecimento de coisas corriqueiras. Às vezes a chave do carro, você desce para pegar o carro, esqueceu a chave, tem que voltar no apartamento e pegar de novo. Às vezes o controle do carro. Eu esqueço mais de alguma coisa que tem que fazer no dia. Compras, tem que comprar, que nem meu filho, eu pedi hoje para comprar um negócio para o trabalho da escola dele e eu esqueci. Então, assim, se deixar eu vou esquecendo, tem que fazer as coisas na hora. Eu acho que é muita coisa ao seu redor e você, lembrar de muitas coisas ao mesmo tempo não dá muito certo. Aí, às vezes, atrapalha, vai falhando um pouco. A preocupação com os afazeres diários, o corre-corre das cidades e o grande número de informações a que estamos sujeitos todos os dias são apontados como fatores que nos deixam mais propensos ao esquecimento. Mas se é impossível fugir de tudo isso, o que fazer para evitar os lapsos de memória? Eu uso a minha agenda, né? Agora eu tenho celular como meio de comunicação, a tecnologia hoje ajuda a gente muito, né? E a gente sempre tem alguma coisa anotada para a gente não esquecer, né? Eu tô tentando evitar alguns vícios, algumas coisas que eu acho que prejudicam um pouco a memória. Beber, por exemplo, mas só também treinar a memória não. Bom, esse pequeno recorte mostra que parece que está todo mundo desmemoriado. E essa última colocação que ela fez, os vícios interferem na memória? Os vícios interferem. O uso do crack, o álcool, tá? Eles têm um fator negativo. A maconha, então cocaína, né, o crack, o álcool, o etanol, ele não é só deletérico, porque ele altera, né, as informações, né, as sinapses, assim como as drogas também, né, como eu falei, a cocaína e o crack, como também às vezes você pode ter áreas, por exemplo, de infartos por isquemia, né, nesses pacientes. Então é uma outra coisa. Outra coisa que também eu acho que é importante é o uso abusivo de determinados medicamentos. Veja bem, quando necessário, foi prescrito pelo médico, tem certo, mas nunca tomar mais do que é. Por exemplo, o uso de opioide, tá? Porque o opioide, ele tem um efeito. Quando o opioide, tipo assim, você usar uma droga que uma droga que você usa para dor, né? Tratamento de dor, né? Então, por exemplo, quando você usa o tramadol, então se você usa excessivamente. Porque às vezes a gente fala, a pessoa, então não vou usar. Não, não é isso. Tudo tem um critério, por isso que a gente fala muito em receita. Está na receita, não usar a mais do que pode, porque também pode ter um efeito negativo, um efeito tóxico, né? O etilista, que é o paciente que faz uso abusivo de ingesta de álcool, né? Então ele passa a ter esses problemas também. Então é uma coisa que você tem que se preocupar. A questão do álcool é cumulativa. Essa pessoa que... É cumulativa e também
o álcool não interfere. Todo mundo é preocupado com interferência do álcool só no cérebro, mas em outros órgãos você tem um comprometimento importante devido ao álcool. O cigarro também é outra coisa. Cigarro influencia na memória. Na verdade, se a gente for ver quem são os vilões do cérebro, o álcool, o cigarro, colesterol, gorduras trans, tudo isso faz com que seu cérebro sofra no futuro. Na verdade, todo mundo está falando em memória, né? E eu brinco muito que memória é que nem dinheiro no banco. Você quer ter uma velhice tranquila, você começa a poupar na juventude. Mas todo mundo não poupa a memória. Então, quando chegar lá velhinho, putz, minha memória está ruim, mas não adianta querer tomar remédio naquela hora ou fazer exercício, tudo isso. É antes disso. Então, quando você tem assim, possibilidade de evitar algumas coisas e são fatores de risco para doença cerebrovascular, melhor ainda. Então, diabetes, colesterol, como chama? Etilismo, dislipidemia, essas coisas, hipotiroidismo, vão prejudicar a sua memória no futuro. Comer balanceado, comer bem, comer verdura, peixe, essas coisas vão ajudar você a prevenir. E desde jovem, entendeu? Então, vamos ter uma vida mais... Praticar exercício. Todo mundo fala, minha memória está ruim. Sabe que às vezes eu falo? Faça uma caminhada. É mesmo? Mas aí todo mundo fala assim, pô, mas eu vou na cidade. Isso não vale. Não você vale. Tem que fazer uma caminhada no sentido de quê? Que você está andando e está refletindo sobre a sua vida, sobre seus problemas. Andar relaxado, mas pensando no que você vai... Por exemplo, quem anda de manhã, que eu acho que é uma hora melhor para andar, deve andar falando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu fiz isso, fiz... Para ir colocando a vida em dia, para não evitar o estresse, querer resolver as coisas da última hora. Então, andar oxigena o cérebro. Oxigenando o cérebro, você está melhorando a comidinha do neurônio, você está dando mais condição dele trabalhar melhor. Então, isso é uma coisa boa. Caminhada, fazer algum exercício físico. Todo mundo quer fazer exercício para memória, mas fazendo exercício físico regrado, certinho, ajuda a melhorar muito também a memória, porque melhora a oxigenação do cérebro. Tá. E para as pessoas que estão se preparando para um concurso, para um vestibular, existem dicas de como elas devem estudar, como devem se preparar de forma adequada para não dar aquele branco no momento do concurso ou da prova? Bom, primeiro, eu acho assim, vou começar. Bom, primeiro, quando você estuda, você realmente está a fim de estudar, né? Aquele lance assim, vou pegar o livro, vou pegar, encho tal, faço aquele gênero tal, né? Sou tal. Aí começo, daí vou levantar para comer isso, vou levantar para fazer isso. Eu não foco, tá? Principalmente o que é mais comum é as pessoas não focarem para aquela matéria que não gosta. Né? Então, a relação com aquela matéria ela fica mais difícil. Então, você tem que entrar em acordo com aquilo que você está estudando. Você precisa daquilo. Então, você vai o quê? Focar naquilo. Eu sempre digo assim... Fazer que nem quando você vai namorar. Você fica olhando a menina, vê o que ela faz, tal. Mesma coisa, eu vou estudar. Pô, vou pegar o livro, vou pôr na mesa, vou arrumar tudo. Tudo que eu vou precisar está aqui, tá. Então, eu vou sentar e vou me concentrar para estudar. Já não vai pensando que tem, eu vou estudar, tenho que estudar rápido porque eu tenho que sair porque tem a balada, porque tem jogo. Porque... Não é assim, você tem que estar focado no que você está fazendo. Primeira coisa. Segunda coisa é colocar emoção. Por que você guardou o primeiro beijo? Porque tinha muita emoção. Então, se você for lá contrariado para estudar, você está com emoção negativa. Isso não vai produzir efeitos bons. Entende? E a Grace estava falando, focar é o importante. Atenção no que você está fazendo é importante. E outra, tirar coisas que boicotam você. Por exemplo? Por exemplo, se eu não entrar no vestibular, eu não entrei porque fulano entrou. Eu não fiz... tentar um pensamento negativo na hora que você vai estudar. Porque você vê, vestibular não tem concorrência. Todo mundo, o cursinho fala, não, porque é concorrência, porque é isso, que é aquilo. Não, vestibular é um jogo de golfe. Você não joga contra ninguém, você joga contra você mesmo. Quanto mais equilibrado, quanto mais tranquilo você tiver, mais você vai ter chance de acertar. O Tiger Woods é um cara que jogava bem, joga golfe muito bem, mas ele nunca jogou contra ninguém. E ele treinava 7 a 10 horas por dia para fazer os buracos em menos tempo.
porque é esse o objetivo do golfe. Então, ele tinha alguém para competir, quando ele errava era culpa do outro, ou quando ele acertava ele passou na frente de alguém? Não. Ele está mostrando que o handicap dele, o rendimento dele é bom. Então, quando você sentar para estudar, senta tranquilo, sem preocupação de competição. Eu tenho que dar o melhor de mim. Pronto. E não ficar nervoso na prova. Quanto mais tranquilo você tiver, melhor é. Não ficar estudando de madrugada. Tem que descansar. O cérebro aprende quando está dormindo. Tem que se alimentar bem. Tomar bastante água é uma coisa extremamente importante que o pessoal esquece. É extremamente importante quando a gente está estudando. Você consome, transpira e você precisa de água. E mais ainda, não ficar estudando direto. Estudou 1 hora, 15 minutos de descanso. Vai fazer outra coisa, tal. Muda a matéria que você está estudando. Tenta fazer um programa de estudo. E começar sempre pelo que você não gosta. Por quê? Porque quando você gosta, se assimila mais rápido, você já tem um conhecimento prévio. Então, você está descansado e começa pelo que você gosta, você vai perder tempo naquela matéria. Se você começar pelo que você não gosta, você está mais descansado, você vai tender a prestar mais atenção naquilo e deixar o tempo que você gosta no final, que você já está cansado, e aí vai melhorar o seu rendimento. Pois não. Eu acho que a gente tinha falado uma outra coisa que eu acho importante, de dica. Não se deixa nada ligado. Entendeu? Esqueci. Quando você está estudando... Geração Y. Não, porque eu sei como é que é. Eu estou com o celular, a gente que é médico e continua estudando, tá? Dá aula, professor e tal. Então, assim, se deixou o celular, daí começa a pipocar, ou então eu sou a internet, tudo. Facebook, você está lá na internet, você abre o Facebook. Não, você está estudando. Então é o momento que você se isola. Eu digo sempre o seguinte, se isole do mundo, você tem que isolar. Aí por um momento, um determinado tempo, e depois você pode passear, você pode fazer o que você quiser. Mas isso é importante. O importante é otimizar o tempo que você tem para Otimizar, estudar. Né? E as pessoas que têm naturalmente um descontrole emocional? No momento. Descontrole, eu acho assim. Não sei se seria a palavra certa. Não, vai ser uma pessoa que fica tenso, fica ansioso. Eu acho que a yoga não é todo mundo que gosta, mas a yoga ela ensina muito bem você melhorar o seu eu, melhorar a maneira de você pensar, de como você se coloca, melhorar a sua atenção, a sua respiração. Isso é muito importante. Se você não gosta disso, fazer arte marcial eu acho muito bom. Por quê? Porque a arte marcial ela vai ensinar regras para você. Você tem regras para você aprender. Então você vai, como é que a gente fala? Descarregar a atenção. Descarregar e vai se organizar, porque também para você aprender arte marcial você vai ter que se organizar. Isso também é efetivo, tanto é que quando criança não vai bem na escola, é uma coisa que a gente fala, põe numa atividade esportiva, porque no esporte, seja natação, seja qual for, eu lembrei da arte marcial porque eu acho que é bem assim pontual. Eu falei da yoga. Eu quero ficar tenso, já descarrega tudo lá, né? Porque você aprende, né, a trabalhar, você aprende a ter equilíbrio, né, que eu acho que o grande lance é o equilíbrio. Você tem que aprender a se equilibrar. Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu. Então esse é o ponto-chave. A grande maioria vai mal nos testes porque existe essa preocupação, essa ansiedade, esse desequilíbrio e com relação que eu acho muito importante que o Mauro falou. A minha prima está prestando, meu primo está prestando, eu estou prestando. Vamos lá, eu vou falar de medicina porque é o que nós fizemos. Todos estão prestando em medicina. Nossa, e se eu não passar? Entrar, né? Nossa, meu pai, não sei o quê. É difícil, não. Nossa. Então eu acho que assim, é centrar, esquecer que você está lá, que tem que não tem um monte de gente, é você contra você. Se você estudou, se você fez a sua tarefa direito, tranquilo. Para a gente poder encerrar de forma geral e rápido, que outras dicas vocês dariam às pessoas para que elas mantenham uma memória saudável, para evitar um pouquinho esses brancos do dia a dia que aborrecem e muitas vezes levam a prejuízos grandes? Bom, vai. Não, pode falar. Eu acho assim, primeiro, vamos imaginar um executivo, tá? Então, ele é o executivo, tem várias pessoas que interagem com ele e ele tem uma secretária. Se ele for ouvir todo mundo, no final ele não vai lembrar o que ele falou. Então, atender um por um. Eu tenho isso, e ouvir a secretária. Ela organiza a sua vida. Então, ela organizando... fulano quer falar. Não, peraí, agora eu estou falando com alguém para não fazer muitas atividades ao mesmo tempo, que isso vai levar
a falta de atenção, de concentração, e você vai esquecer. Para quem é mais jovem, tentar focar as coisas no que está fazendo. Aquilo que a gente brincou de internet, telefone, não sei o que, é a pura verdade. Você não consegue guardar uma coisa que você para toda hora para ficar vendo, respondendo internet, essas coisas. E eu vou dar uma dica, a Grace tem umas outras, mas eu acho assim, para quem é um pouco mais velho, não, mas mais maduro, eu tenho 3 coisas ou 4 coisas para fazer durante o dia. Então, acorda de manhã e falo, olha, eu tenho que levantar, eu tenho que ir na padaria, depois eu tenho que ir no banco, depois eu tenho que ir na farmácia e depois eu tenho que ir ao supermercado comprar carne para janta. Eu fui na padaria, comprei pão, você fala, putz, eu já fiz uma atividade, fui na padaria e comprei pão. Agora eu tenho que passar no banco, depois eu tenho que ir na farmácia e depois eu tenho que ir no supermercado. Ah, ó, agora eu já fui na padaria, já fui no banco, agora sobrou o quê? A farmácia e o supermercado. Porque isso vai mantendo a memória sempre ativa e a memória é muito volátil. Então você vai resgatando, vai guardando as coisas em lugares diferentes, para na hora que você precisar, tá na sua mão. Então não é falar ou marcar tudo de manhã. Não, é ir cada coisa que você fez e dando baixa naquelas coisas e lembrando das outras que você tem para fazer. Isso a memória fica mais fácil para você não esquecer atividades do dia a dia. Se você, que é o famoso checklist, né? Outra que você pode colocar na agenda, se você quiser, não para você ficar toda hora procurando a agenda, mas é que você, quando você escreve, você também está fazendo uma outra memorização. Tá? Então, ler e escrever, você faz memorização. A outra coisa que eu falei é a leitura. A leitura. A leitura, porque ela é importante, que você tem que criar, né? Quando você está lendo. Ah, mas eu não gosto de ler. Alguma coisa você gosta de ler. Ou coisa de ação, ou um romance, ou alguma coisa da área de ciências, qualquer coisa. Então, você está colocando várias informações, vai recebendo, isso fica fácil. Então, a parte visual, a parte da emoção, a parte o seu raciocínio sobre aquilo. Então, você está trabalhando. Então, eu acho que isso é uma coisa. E a atividade física, eu acho que é uma coisa muito importante. O pessoal da fisioterapia tem trabalhado muito com cognição e a atividade física. Ela realmente melhora. Tá? Então, eu acho isso importante. Porque melhora o humor também, né? Outra coisa que era bom a gente falar é que todo mundo acha que o cérebro tem que trabalhar 24 horas por dia. Que o cérebro não descansa. Não, na verdade, o cérebro também faz memória quando você está descansando. Então, ir visitar um amigo, ir no cinema, passear no shopping, tudo isso ajuda você a promover que seu cérebro comece a selecionar coisas que são importantes e coisas que não são importantes. Porque se você não começar a jogar fora por você, ele vai jogar por ele. E aí você começa a esquecer coisas importantes. Então, distrair, ir viajar, passear. Não é ficar o dia inteiro fazendo palavra cruzada, o dia inteiro lendo, fazendo alguma atividade. E para o pessoal assim que gosta, fazer uma atividade diferente. Dançar, cantar, pintar. Isso é uma coisa boa, porque você está aprendendo uma coisa diferente. Você está usando outras áreas do seu cérebro. Uma língua estrangeira, tudo isso. A PUC tinha tem um curso bom da Universidade da Terceira Idade, onde eles têm várias atividades. Então tem aulas, tem viagens, tem aula de dança. Eu acho isso fundamental para o pessoal da terceira idade, que eu não falo terceira idade, mas eu falo do pessoal mais experiente da vida. Tá bom? Tá certo. Doutor Mauro, doutora Grace, agradeço demais a contribuição de vocês aqui. Nós que agradecemos. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite. Obrigada. E o programa Ponto de Encontro fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá.